Bem-vindos ao podcast As Amazonas. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente nos As Amazonas, episódio 13, não é isso, meninas? 13. Isso mesmo. Episódio 13 que a gente Sexta-feira tá fazendo... 13? Não, hoje é... Não, é quinta. A gente está gravando em outro dia, né? Sim. A gente normalmente grava às sextas, mas hoje o nosso entrevistado, o Bruno Tadeu, que está aqui, e não podia fazer a entrevista na sexta, a gente está gravando hoje. Eu sou a Liege Albuquerque, gravo, como sempre, com minhas companheiras, amigas, as Amazonas, Daniela Sayag. Olá, tudo bem, gente? Aruana Brianese. Oi, pessoal, tudo bom? E a gente já aproveita e já fala do Bruno Tadeu, que é nosso amigo e vai ser nosso companheiro também no nosso curso de podcast, que a gente vai anunciar hoje orgulhosamente, né? Que a gente está mandando para todos os nossos colegas jornalistas fazer propaganda dele. Nós fomos convidados pela Embaixada dos Estados Unidos para dar um curso de podcast para comunicadores da Amazônia. Fala mais um pouquinho dele, Aru. Então, a gente vai formar uma turma de comunicadores da Amazônia. É um curso online gratuito. A pessoa precisa se inscrever porque só são 30 vagas por turma. E no meio desse processo a gente acabou também tendo o convite para replicar esse curso para comunicadores também no Nordeste. Então vão ser 2 turmas, todo sábado de novembro, uma turma de manhã e uma tarde. As inscrições já estão abertas, a gente vai já passar para vocês o link, o site, né? Isso. Então quem quiser pode se inscrever, preferencialmente pessoas que moram no interior, mas também podem se inscrever comunicadores da capital, né? É um curso que a gente está formatando para ajudar, né, quem mora no interior ou quem mora na capital e tem algo a dizer, tem um conteúdo que quer comunicar, a conseguir colocar isso num programa, num formato de podcast, né, que é um formato que durante o desenvolvimento do projeto a gente percebeu que tem tudo a ver com a Amazônia, né, a coisa da comunicação, das pessoas ouvirem rádio em casa. Eu acho que a Dani pode falar um pouco sobre isso, que viajou muito mais que eu para o interior, como essa coisa do rádio é presente na vida das pessoas. Então a gente percebeu que casava ali com um hábito que já existe, né, na Amazônia, das pessoas ouvirem rádio. O áudio é algo muito importante. As pessoas... televisão é muito recente e em alguns lugares nem tem. Então a dificuldade mesmo, tanto de captação, gravação, edição e de difusão. Precisa de muito mais recursos, né? O rádio ele está extremamente ligado à vida do interiorano. As pessoas têm um costume muito grande, as pessoas famosas, os comunicadores famosos do interior, geralmente são locutores ligados às rádios locais, às vezes até às rádios comunitárias, às bocas de ferro, enfim. São as pessoas que de fato comunicam. E aí, quando a gente recebeu o primeiro convite da Liege e a Aruana para fazer o podcast, e logo na sequência, um mês depois, a embaixada nos desafiou, nos convidou, inclusive, a falar sobre isso, eu automaticamente me lembrei das várias experiências que eu tive com as pessoas dizendo o quanto o rádio era importante, né? Eu me lembro particularmente de uma senhora que, quando eu acompanhei a vida de algumas famílias ribeirinhas por um ano para um Globo Repórter chamado Vida Ribeirinha, e aquela senhora era muito isolada, muito para chegar. A gente tinha que atravessar mais de 4 horas por um caminho de várzea a partir de uma comunidade que já era muito longe da cidade mais perto. E a dona Marlene disse assim: sabe, minha filha, às vezes as pessoas acham que a gente está isolada, mas a gente não está, não. Eu sei de tudo que está acontecendo no mundo porque eu ouço aqui, pelo rádio, né? Então, assim, é incrível como se comunica através das vozes. E a nossa intenção é justamente pegar toda essa capacidade que o interiorano tem de comunicar e de ser entendido apenas com o recurso do áudio, e colocar junto a nossa experiência como profissionais de comunicação, como profissionais da informação, da apuração, de uma série de coisas, para tentar, e aí um termo que a Aruana pode falar melhor, inclusive a gente está jogando aqui tênis, né? Mas assim, que ela pode falar melhor dos desertos mesmo de notícias, lugares onde as coisas acontecem, mas as pessoas não conseguem fazer com que aquela informação ultrapasse ali os limites do próprio município ou da comunidade, né? Esses desertos é algo que a gente vai também... um dos focos do curso, pessoas que vivam nesses desertos, são cidades, pelo conceito, são
cidades com menos de 7 mil habitantes, onde não tem um veículo formal, mas eu acho que a ideia geral é realmente que as pessoas do interior do Brasil, da Amazônia e do Nordeste, elas passem de consumidoras a produtoras mesmo de conteúdo, Exatamente. né? Quando você só consome, você está pegando a notícia que, né, o veículo achou que era interessante. E a ideia é que a gente passe uma noção de que ele também pode ser produtor, óbvio, com todo cuidado, né? Quando a gente democratiza o acesso a esses meios, a gente precisa também sempre levar uma mensagem da responsabilidade junto, né? As redes sociais estão aí, né, para mostrar que nem todo mundo está sabendo lidar com toda essa liberdade. Que então vai essa para a formatação do nosso então no curso também tem essa questão da responsabilidade que a gente tem na hora que fala qualquer coisa na internet, mas principalmente quando a gente se apresenta como produtor de podcast, isso tem que ser ampliado, né? Então a ideia é realmente trazer esse debate e treinar as pessoas nesse sentido, tanto na parte técnica quanto na parte mais ética mesmo e tudo. E só, eu não passei aquela hora, o endereço é asamazonaspodcast.com.br/inscrições. Inscrições sem o cedilha e sem o acento. Inscrições. Já está lá, tem toda a programação, tem um formulário que você preenche e a gente depois vai fazer a seleção e vai anunciar os 30 alunos de cada turma no dia 26 desse mês. Estamos felizes, empolgadas, né, com esse desafio e a gente está A gente está formatando direto. já tem bastante coisa, a gente está formatando com muito carinho para que seja bem completo, para que a gente possa, inclusive vai ter voz, né? Vai ter impostação de voz, questão de responsabilidade ética, estrutura. A gente tem aqui o Bruno Tadeu, que eu já vou ler, já vamos começar daqui a pouco os nossos 3 assuntos, né? Sim. E depois a entrevista com o Bruno. O Bruno aceitou nosso convite e ele vai falar sobre como fazer o pontapé inicial com o seu celular, né? O Bruno grava do carro, a gente vai conversar sobre isso, né? Porque fica uma acústica excelente para você gravar, que o que importa mesmo é o conteúdo que você vai passar, né? Que você pode gravar tanto no estúdio que a gente tem emprestado aqui, porque a Aruana trabalha na empresa. Então, assim, nós somos um podcast independente, mas a gente tem esse estúdio emprestado, a gente agradece muito por isso, porque é uma estrutura excelente, né? Mas o que a gente, sem falsa modéstia, o que a gente quer dizer é que tendo conteúdo, você consegue fazer um podcast. Você precisa saber colocar isso no papel, né? E pegar o seu celularzinho, né? Para gravar, né? Por falar em celular, eu esqueci de falar isso. Prêmio. Tem prêmio, né? Os 4 melhores alunos, 2 de cada região, vão ganhar um celular, um smartphone no final, também patrocinado pela Embaixada dos Estados Unidos e os consulados, né? Importante dizer isso, né? Na verdade, Embaixada dos Estados Unidos e consulados, Podcasts Amazonas e a Associação Brasileira. E a Abrage, né? Nossa parceira é a Abrage também. Investigativo. Perfeito. Agora eu vou ler o currículo do Bruno, um menino novo, que já tem um currículo bem poderoso aqui. Bruno Tadeu tem 31 anos, é jornalista desde 2012, formado na Uninorte, né? Tem MBA em Comunicação e Mídias Digitais, trabalhou no Diário do Amazonas, na Crítica, e criou o canal no YouTube e blog Bola pro Mato, sobre futebol amazonense, e de vez em quando faz trilhos pro meu querido Estadão, né? Integrou o projeto Lição de Casa, uma investigação jornalística que apurou os impactos da pandemia na educação e que é o mote do nosso convite aqui, tanto para o curso como para a entrevista, principalmente, o excelente podcast, que encerrou agora a primeira temporada, o Afluente, com reportagens sobre assuntos da Amazônia. E ele também é editor e repórter do portal Toda Hora. Beleza, Bruno? Beleza, obrigado, olá a todos, obrigado a todas, obrigado pelo convite, né? É uma honra para mim fazer parte dessa mesa, eu tenho uma admiração profunda por cada uma que está aqui. Obrigada. E é isso, né? Estamos na luta com a Fluente desde maio de 2021, esse ano agora, né? Fizemos 15 episódios do Afluente, pautas de temáticas diferenciadas, né? Falamos de educação, falamos de saúde, falamos muito de meio ambiente, que é uma pauta que eu me encontrei e acho que a gente precisa falar muito mais na nossa região, né? Se tratando de Amazônia. Tentei puxar muito, até porque está em voga, né? A questão política e tudo mais. Falamos de pessoas incríveis, né? Personagens incríveis. Eu acho que foram, inclusive, as produções que mais... O rapper de Quari. Tiveram retorno, né? As pessoas sempre falam do Renan, de Manacapuru, do MC Glicione de Quari,
que foram pessoas que eu me encantei e já me vi fazendo, assim, já não, essa história tem que acontecer. Sim. Então, e isso mostra o quanto às vezes é acessível, o quanto está perto da gente a história, o quanto uma pessoa simples, humilde, mas que tem coisas para contar que refletem o Amazonas, que refletem a nossa realidade, né? E isso é que me encanta, que me apaixona e que me leva a tocar o Afluente de uma forma que a gente ainda vai conversar aqui bastante, que é na raça mesmo, né? O Afluente foi uma coisa pensada já pelo menos uns 2 anos e meio atrás, antes de ir pro ar, e que já foi pensada de várias formas diferentes e acabou que ficou como podcast mesmo, que era a forma como dava, né? Eu tenho uma série de responsabilidades, sou pai, né? Sou casado, tenho uma vida para tocar, tenho contas a pagar, e o podcast, da forma como foi viável, foi esse. Eu fiquei, assim, para essa primeira temporada, eu fiquei muito feliz, assim, eu acho que eu consegui entregar, se não tudo, né, pelas circunstâncias que não são fáceis, mas um pouco do que eu queria mostrar, né, em termos de não assim, sem falsa modéstia nenhuma, não pensando em mim enquanto profissional jornalista que está ali produzindo, mas no que eu acredito em jornalismo na Amazônia, né? Eu acho que eu consegui expressar um pouco isso, e isso me dá muita energia para pensar numa segunda temporada, né? Eu jamais vou fechar essa caixinha do Afluente, eu sempre pretendo manter da forma que der. Provavelmente no ano que vem, no começo do ano que vem, já estão pensando aí em novos assuntos, novos temas para dar uma temporada. Aí a gente já aproveita e já fala para os nossos ouvintes que a gente já tem, nós estamos crescendo, né? A gente tem pessoas que não só, temos 2 programas, né, Aru, que já foram indicados pelos nossos ouvintes, a pauta foi deles, dos PCDs e de saúde mental, né? E a gente precisa dizer para eles que em novembro, quando a gente vai estar no curso, a gente vai parar os quatro sábados, porque a gente vai dar aula, né? Então a gente vai parar em novembro, depois a gente retorna no começo de dezembro, fecha a nossa primeira temporada, depois a gente volta na segunda quinzena de janeiro, não é isso? Para a nossa segunda temporada. Aí a gente vai atrás de patrocínio, assim como a Afluente também vai, né? Isso. Para que a gente possa continuar, possa ter repórter fazendo matéria, para a gente dar, né, também mais uma ideia de mais jornalismo até nos nossos programas. Agora a gente pode ir para os nossos assuntos, né? Que Vamos lá. O Bruno também pode comentar, do Aru. Fala primeiro? O meu tem a ver com o teu, já dando spoiler aqui. Mas, e é pegando esse gancho que a gente também sempre tenta colocar aqui nas Amazonas, que é meio ambiente, né? Eu acho que isso é uma pauta que por muito tempo a gente teve a ideia de que não interessava tanto pro leitor, ouvinte, telespectador local, mas que cada vez vai ficando mais claro que as pessoas estão tendo consciência de como isso é importante, né? E uma pesquisa que foi encomendada pela Fundação Amazônia Sustentável, feita pela Action e financiada pelo Instituto Clima e Sociedade, o ICS, foi lançada ontem, inclusive eu participei da live, né, com eles. E ela ouviu o que o Manauara pensa do meio ambiente. E ela traz alguns resultados bastante animadores, assim, porque a ampla maioria das pessoas tem uma postura bem a favor, né, de que o meio ambiente precisa ser conservado e isso não impede o desenvolvimento. Então, por exemplo, eles perguntaram... ter a floresta em pé afeta a sua qualidade de vida? Se sim, de forma positiva ou negativa? E 67% disseram sim, afeta muito positivamente. E 5% sim, afeta positivamente, mas não muito. Então, mais de 70% disse que sim, existe um impacto positivo, né? E aí, a pesquisa é uma pesquisa qualitativa. Ela está lá no site da FAES, vale a pena mesmo, tem um monte de pauta lá. E ela, então, pergunta por quê, né? E vai anotando as respostas, não é aquele porquê, anote aqui, né? Fale à vontade. Então, surgem até engraçado porque começa, né, na que foi mais citado os motivos e vai, um monte de motivos. Mas nesse caso, por exemplo, as pessoas associam automaticamente, né, a floresta em pé melhora a qualidade do ar. A maioria deu essa resposta. Aí depois vem, reduz o calor, melhora o clima, é fundamental para a biodiversidade, melhora a qualidade da saúde. Aí as pessoas vão explicando por quê, né? Então, é uma pesquisa que eu considero bastante positiva mesmo, porque eu até falei que eu quero morar na pesquisa, né? Porque às vezes no dia a dia a gente tem a sensação de que é outra coisa, né?
Mas eu acho que também tem a ver com um debate que a gente já fez muito aqui, de como nas redes sociais, às vezes quem faz mais barulho é aquele que é o que é, vamos dizer, minoria, mas ele fica parecendo que é a maioria. Então aqui é importante também a divulgação, eu acho que é para as pessoas se sentirem representadas mesmo. Nossa, o jeito que eu penso não é só eu que penso assim, né? 70% pensa como eu, que a floresta é importante, né? Aí então eles perguntaram sobre se árvores próximas da sua casa contribuem para diminuir a sensação de calor, e mais de 90% disseram que sim. Então são relações imediatas que a gente faz ali, que são bem até fáceis de perceber. A campeã foi a pergunta sobre as queimadas nas áreas de floresta afetam sua qualidade de vida aqui em Manaus? E 86% disseram sim, muito, e 7% disseram sim. Então isso vai para 94% quase de pessoas que dizem que afetam. Então, né? E uma das perguntas que era bem específica e que daí entra um pouco, que eu já vou passar a bola para a Liege para o tema dela, é como é essa coisa da relação com a política. Eles perguntaram assim, a pergunta você acha que existirem a floresta em pé impede o desenvolvimento? E as pessoas, mais de 80% disse que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa é a grande. Então, porque não é que a gente quer deixar subdesenvolvido, não, a gente quer o desenvolvimento e a gente quer a floresta em pé também, e dá para fazer os dois. Os responsáveis pela pesquisa já deram a dica lá ontem na live, que a ideia é usar isso nas campanhas eleitorais, né? Pressionando os candidatos a ter uma pauta ambiental, né? Que não seja só oba-oba, com propostas mesmo, e mostrando que, na verdade, o eleitor quer isso, né? As pessoas, a maioria das pessoas que moram em Manaus quer isso e entende que é possível. Então, se vira aí candidato para, né, apresentar uma proposta nesse sentido. Eu acho sensacional usar, óbvio, né? Porque a política que elege governantes acaba influenciando diretamente na vida da sociedade, de cada um de nós, de todos nós. Mas é importantíssimo esses dados também para campanhas publicitárias, pautas de redação, para as pessoas entenderem que é sim uma temática importante. Porque ainda existe muito preconceito, até mesmo de veículos nacionais. Não, isso é para um nicho, isso é muito nichado, isso interessa para apenas um pequeno grupo de pessoas. Os ambientalistas, né? Os ambientalistas, o pessoal não gosta muito, aspas, do bicho grilo, né? Tem um preconceito em relação a isso. A partir do momento que tem uma pesquisa feita por uma instituição séria, colocando qual é a metodologia empregada e que tem esse resultado, abre não só no campo político, partidário, de campanha, mas campanhas publicitárias, de redação, das discussões de um modo geral, dizendo é um assunto importante, é relevante e as pessoas estão ligadas. Isso é e o instituto que pagou por essa pesquisa, que é o IX, né? Ele foi o mesmo que encomendou do Poder Data uma pesquisa nacional que foi divulgada no Dia da Amazônia, né? E que mostra isso, que 80% dos brasileiros dizem que vão considerar isso na hora de escolher o candidato a presidente. Opa. Qual é o projeto que você tem para o meio ambiente, né? Então, e aí eu jogo a bola para a Liege, mostrando essa questão. A gente tem um campo totalmente favorável de pessoas que querem, né, preservar o meio ambiente, que tem um amor pela floresta, mas se você não sabe conduzir, acontece o que aconteceu lá no tema dela. Pode falar. Pois é, a Aruana, ela quer falar alguma coisa sobre esse tema da Aru? Eu acho que só um comentário rápido a respeito da situação em que a gente se encontra hoje, né? A gente vive uma falsa dicotomia em que só se pode desenvolver se desmatar, né? E isso é um pensamento generalizado. Infelizmente, não é um núcleo unificado, específico, né? É um pensamento generalizado que se instalou nos últimos anos e que a gente vai ter um trabalho ainda para desmistificar como um todo, né? E que bom que essa pesquisa mostra essa direção, né? Eu acho que a nossa missão também é tentar aproximar, né, essa percepção para o momento de fazer a sua escolha, né, a sua escolha política, né? Nós tivemos, por exemplo, não vou nem na questão federal, aqui municipal, na época das eleições para prefeito ano passado, nós tivemos um candidato que achava que o grande problema da falta de mais empreendimentos comerciais na cidade era a burocracia de se emitir um laudo ambiental, um licenciamento ambiental. Então, assim, é uma desconexão absurda com a realidade e uma falta de conhecimento também abissal com a questão do meio ambiente. Exatamente.
Então, assim, a gente teve, a Aruana, inclusive, ela foi um dos assuntos dela antes de lançar a lei das sacolas plásticas, né? E ela não durou nada. A minha crítica quanto a ela, o que aconteceu? Começaram a cobrar. Isso aconteceu também em São Paulo, né? Os supermercados tinham estoques, né? Então não dá para você jogar fora também, porque é gasto. Então cobraram um período, mas a lei não caiu, né? Então os vereadores recuaram e, em vez de terem adaptado a lei, por exemplo, cobrar até que acabasse o estoque, digamos, 5 centavos, né? Uhum. Agora, tinha lugares que cobravam 50 centavos a sacola. Então, é claro, inclusive, Manaus tem um poder aquisitivo menor do que São Paulo. Então, e lá reclamaram também. Mas aqui reclamaram ao ponto de uma lei excelente, que, no fundo, era para obrigar, e era essa a ideia, de fazer com que os supermercados começassem a produzir, comprar sacolas biodegradáveis. Mas não, eles morreram na praia e deram um ano, o que eu duvido que isso vai acontecer, vamos ver, né? Mas, enfim, só sei que eles não, na minha opinião, eles não deviam ter derrubado a lei, e sim ter estimulado, né, que as pessoas usassem menos, como estava sendo, né? Vamos levar a sacola, vamos comprar, vamos levar a caixa. Porque se né? não houver essa campanha de engajamento, não adianta esperar um ano, né? Porque agora o que eles decidiram é que vai valer daqui um ano, né? Tem que ter uma não campanha. adianta esperar um ano se não fizer uma campanha. E a pesquisa aqui mostra que se você souber comunicar, né, claro. tem tudo para dar certo, Tem. porque se você é uma coisa que de repente de um dia para noite chega no supermercado, né, até assusta a pessoa. Assusta. Mas se isso é feito gradativamente, sabendo que as pessoas têm uma consciência ambiental cada vez maior, também. exato. 5 centavos por sacola, eu acho que né? as pessoas comprariam a ideia. Acabou a minha sacolinha branca, eu vou encomendar, né, dono do supermercado, as verdinhas, as cinzas, né, que são as biodegradáveis. Aí, mas assim, desse jeito também, né, sem planejamento. Eu não sei como foi, se conversaram com a categoria, né? Eu não sei, né? Se foi uma coisa que foi tratada, mas a ideia não é aumentar ali colocar um produto a mais de venda para o dono do supermercado. A ideia era desestimular o uso, né? Sim, então, exato. Quer dizer, se dribla o negócio. Eu fiquei super... cheguei no domingo, eu falei, eu fui comprar 2 tortas no supermercado grande. E aí eu falei, olha, ela disse, a senhora quer sacola? Eu falei, não, já tá valendo a lei, né? Não, eu vou levar na mão, são 2 tortinhas e tal. Mas como é que é? Eu queria ver as sacolas de vocês. Porque da próxima vez que eu precisar, juro, eu pensei que ela ia me oferecer aquelas sacolas de pano, sabe? Que você pudesse trazer de volta, né? Exatamente, nem reutilizável. Se prepararam, então né? eu achava que ela ia me oferecer, pano, eu já imaginei na minha cabeça, né? Como é um supermercado grande e tal. Eu falei, bem, vai ter assim uma tartaruga, um peixe-boi. Eu ainda pensei de fazer uma coisa que mostrasse que aquilo ali tinha um apelo ambiental, juro, minha cabeça. Aí a moça disse que puxou a sacola plástica, que normalmente até no dia anterior era de graça. Eu falei, mas vocês estão vendendo a plástica? Ela Eu falei, mas, gente, não, desestimula, porque é vendido, mas não cumpre o papel da lei. Claro. Então, às vezes eu acho, não sei se eu não sei, até te perguntar se vocês viram, eu não vi a redação da legislação, mas eu acho que às vezes o legislador ele se preocupa em aprovar a ideia dele, por algum motivo, que atende algum segmento, quer fazer alguma propaganda política que ele da causa X, mas ele não consegue entender que aquilo ali vai ser aplicado. Uma coisa é a legislação, outra coisa é a prática, e às vezes uma palavra desvirtuada perde completamente a razão daquilo existir. Então, eu acredito que isso tem que ser, não adianta só botar um ano, mas tem que ser revista a redação, para ver qual é o fim. O objetivo é desestimular o plástico. Não é fazer o empresário diminuir o prejuízo, até porque já vai ter um ano para fazer esse cálculo, para não encomendar mais. E associado, claro, né, a uma política educacional. Senão, não adianta mesmo. Vejam que a lei em São Paulo, ela é desde 2004, né? E eu lembro que me chamou a atenção. Primeira vez que eu fui à Europa, fui visitar uma amiga, beijo para ela, Bianca, minha amiga mora na Alemanha até hoje, né? Foi para a Alemanha. E quando a gente foi ao supermercado, a Bianca saiu com a bolsa dela e uma bolsinha de pano, né? Aí a gente foi ao supermercado, aí ela colocando, eu achei aquilo fantástico. Isso em 98, né? Na Alemanha já era assim. Então, se você for na Europa hoje em dia, você não vê nenhum lugar com sacola de plástico. Aqui no Brasil, nós temos um levantamento da revista Época, em 2020, só 7 estados, apenas 7 estados que já tem lei de sacola plástica, né? E a gente poderia ser o 8º e recuou, porque foi mal escrita a lei.
porque ela foi mal redigida, como você mesmo falou. Ela realmente não prevê Deixa aberta, nada. né? Deixa muito aberto para esse tipo de coisa, né? Você me cobrar 50 centavos por uma sacola e o outro me cobrar 5 centavos. O que você achou dessa lei aí? Eu acho que toda mudança de cultura, ela requer um preparo, né? Talvez tenha faltado esse pensamento, né? Uma campanha de incentivo. Eu acho que a população, a gente às vezes tem que pensar nessa questão da atratividade. A população possa se ver envolvida numa promoção ou numa campanha. De alguma forma ela tem que se sentir beneficiada para aderir com harmonia. E via de regra é assim, né? Talvez tenha faltado um pouco disso, né? Eu penso que eu acho que foi bem feliz o comentário da Daniela, no sentido de que às vezes se produz a lei sem pensar na transição, né? Talvez tenha faltado isso. Mas eu penso, assim, eu sou um pouco otimista, talvez. Eu penso que eu acho que pelo menos é um passo, né? Pelo menos nós começamos a discutir a saída das sacolas plásticas. Eu acho que acreditar que daqui a um ano, né? Já é um impacto, né? Bem importante, e já vai naquele sentido do primeiro assunto, né? Da gente tentar aproximar a população, não só numa opinião positiva ao meio ambiente, que obviamente que é boa, mas que inclua isso na prática, isso, né? Transformar esse amor todo pelo meio ambiente em uma ação Veja na que, sua sacola, muda uma cultura, como tu falou, então, mas que você precisa fazer. Se você gosta tanto assim do meio ambiente, troque essa sacola por uma de pano, ande com a de pano ali, né? Veja nesse pequeno ato já a sua colaboração, né, com o meio ambiente. É isso. A gente só tem esse planeta, né, Daniela? A cidadania também tem a ver, né? Tem a ver. Na verdade, assim, doença. eu troquei agora de manhã o assunto que eu ia trazer, porque é um assunto muito, muito caro, muito querido para mim, essa questão da malária. Eu fui repórter de TV desde 95, e em 99 eu cobri, e foi uma das coisas mais marcantes para mim, um maior surto mesmo, uma epidemia de malária que teve no estado do Amazonas. Aquela época, em 1999, foram mais de 350 mil casos em um ano, só no estado do Amazonas, né? É mais do que o dobro do que o Brasil tem registrado hoje, só para o efeito de comparação. E eu viajei, fiz várias matérias e viajei muito para o interior, cobri pessoas pela matéria, fui até locais onde a pessoa estava com aquele estado febril, com tremor, crianças e etc. E tem uma, assim, a gente podia fazer um programa sobre isso, mas o que na época me marcava muito é o fato de não ter perspectiva. Já existiam estudos para vacina e não tinha perspectiva. Há 2 semanas atrás, mais especificamente no programa do dia 24, que a gente entrevistou o Marco Lacerda, o Marcos, até depois a Aruana vai falar especificamente sobre isso, mas ele fez uma correlação de o quanto as pesquisas para a vacina combate ao Covid, ajudaram, de certa maneira, a desenvolver as pesquisas para a malária, que já é uma coisa que vem desde pelo menos década de 80 e não se conseguia um bom resultado. E ontem, por isso eu mudei o tema, ontem, exatamente dia 6 de outubro, a Organização Mundial da Saúde recomendou, então, oficialmente o uso do imunizante RTS, na região do planeta com alta taxa de transmissão do Plasmodium falciparum, que é um dos protozoários por trás aí da infecção da malária. Até algumas manchetes, está em vários lugares, né? Uma das manchetes diz assim, mas infelizmente, provavelmente o Brasil não será usuário, como se fosse uma coisa negativa. Na verdade, é positivo, porque falciparum, que é o tipo de malária que é mais mortal, ele está em menos de 10% nos nossos casos, né? Mais de 90% dos nossos casos é Vivax, que é uma modalidade, é um tipo mais brando. E, na verdade, não vai ser aplicado no Brasil, porque comparado à África, os nossos números, felizmente, são pequenos. A gente está falando aí, e veja, antes de eu falar o número, cada morte significa uma tragédia para uma pessoa e para uma família. E a gente não está menosprezando a morte de ninguém. Mas houve avanços na América do Sul, no Brasil em especial, na Amazônia, nos últimos anos, que diminuíram muito os números. Estamos falando de estatísticas. Esses 30 óbitos que aconteceram no Brasil pela malária em 2020 são sofridos, são 30 vidas a menos, são 30 famílias que perderam os seus entes, mas não tem comparação com 260 mil crianças, só crianças, fora os adultos, que morreram no mesmo período, no período de 5 anos na África, né? Então a tragédia social relacionada à malária
não só pelas condições econômicas e socioambientais da África, mas sobretudo porque aqui se conseguiu praticamente, assim, não vou dizer erradicar, mas diminuir muito essa modalidade mais mortal. Lá na África não. Então todos os esforços de aplicação dessa vacina, dessa nova vacina, serão a princípio para a África. Existe, essa que eu estou lendo aqui, a matéria da BBC Brasil, que eu indico, a matéria de ontem, dia 6 de outubro, mas a revista Época também fez uma matéria muito boa sobre isso. Tem vários veículos nacionais e até internacionais que deram essa notícia, né? A gente sabe que às vezes as pessoas se infectam várias vezes porque existe uma mutação, e agora que a gente fala, é um protozoário, não é um vírus, mas agora que a gente está familiarizado com essa questão, né? Das variantes. Então há uma mutação muito grande na malária, que faz com que a mesma não crie anticorpos e que a mesma pessoa se infecte, às vezes, dezenas de vezes. Eu cheguei a conhecer um senhor que era da Fundação de Vigilância e Saúde, que à época que eu fiz essa matéria em 99, ele já tinha se infectado 32 vezes. Ele foi personagem da minha matéria. Tem gente assim, tem 20, 30 vezes, incrível. É incrível mesmo, né? E a boa notícia, assim, não é uma notícia, eu estava até comentando antes de começar, excelente, porque de 30% a 40% a intenção deles reduzirem no primeiro momento a morte de crianças. Normalmente, quando se fala em vacina eficaz, é acima de 70%, mas é tão dramática a situação das crianças africanas em relação à malária que uma redução de 30% a 40% nesse caso já é realmente bastante significativa, a ponto da OMS recomendar. E para a gente finalizar, eu achei muito bacana essa informação que eu não tinha e que eu só tive através dessa matéria da BBC Brasil, que é o seguinte: o Brasil, vou até ler o parágrafo, o Brasil possui inclusive um plano para acabar com a malária em território nacional. A meta é registrar menos de 14 mil casos e nenhum óbito até 2030. Estamos falando de 9 anos, né? E eliminar completamente a transmissão do Plasmodium falciparum nos próximos 9 anos. Todos nós, enquanto sociedade, pessoas que trabalham com informação e são sensíveis ao tema, as pessoas do interior, têm realmente que acompanhar esses números e cobrar dos governos, porque isso não diminuiu por acaso. Foi um trabalho muito grande da ciência, investimento para diagnóstico precoce, para levar microscópios para lugares muito distantes, pequenas comunidades, os remédios para tratar o mais rápido. Quanto mais tempo a pessoa fica doente, mais chance tem do mosquito transmissor picar aquela pessoa e passar para outra pessoa a malária. Então, assim, nós, o que a gente pode fazer? A gente não é cientista. Nós podemos e devemos, enquanto sociedade, cobrar essas ações do governo para a gente alcançar essa meta e em 9 anos não ter, se Deus quiser, nenhuma morte por malária no país, o que será uma grande notícia que a gente espera dar. Até porque outra coisa que o Lacerda falou aqui é que quanto mais sob controle está, mais difícil fica a verba. Então, precisa essa vigilância nossa, né, dos meios de comunicação e tudo, porque a tendência é de acomodação, quando vai ficando, né, ainda não erradicou, mas já não é uma coisa que incomoda, né? Os patrocínios costumam ir, né, diminuindo, ficando mais raros. Mas ele comentou aqui com a gente, é uma outra vacina, né, que é uma vacina que Oxford, que é a mesma que faz a AstraZeneca, a nossa famosa AstraZeneca, já está em teste, desenvolvendo e fazendo com a tecnologia do RNA mensageiro, que é esse tipo, né, de vacina que foi testada com sucesso em massa pela primeira vez contra a Covid e que agora começa a ser testada também contra outras doenças, e já existe um estudo da Oxford para que ela seja usada numa vacina contra a malária. E vamos acompanhar. Isso é uma grande conquista da humanidade. Vacina sempre, né? Eu acho que está entre as... A gente aqui é time vacina e não tem conversa. Total. Vamos começar nossa entrevista com o Bruno. Eu vou começar fazendo uma perguntinha para ele, depois que eu vi sua entrevista para o Vida de Jornalista, que é um podcast bem legal, que a gente partir daí para contar como é que começou, né? Que você falou que você queria fazer uma agência, você queria fazer um site, o que foi possível, que essa nossa ideia, voltando um pouquinho para o nosso curso, né?
que é a ideia de vozes da Amazônia, vozes do Brasil, vozes do Nordeste. Você só precisa do conteúdo, né, e muito pouca estrutura, que foi o que você fez, né? Você grava de dentro do carro, mas eu queria que a partir daí você me falasse a história do podcast Afluente. Eu vou até ficar um pouco ali no meio do tempo, fazer uma viagem no tempo aqui, não para antes, mas para o meio do processo produtivo. Antes de fazer o episódio número 5, que era do rapper lá de Coari, eu estava conversando com um amigo meu que é do meio da cultura aqui em Manaus, o Alan, um grande amigo, e tirando algumas dúvidas sobre o personagem, né, e sobre a área cultural. E a minha grande questão essa história rende? Né? E ele me disse uma coisa que me marcou e que é a forma como eu toco o Afluente. Toda a história, dependendo da forma como é contada, rende. Né? Então isso é a coisa que eu levo comigo. Né? Independente da história, acho que a gente tem que saber olhar, saber ouvir, e toda a história vai assim. Ao longo desses meus 11 anos... Na verdade, eu comecei em 2010. Né? No 1º de junho de 2010 foi a primeira vez que eu entrei numa redação para trabalhar, no Diário do Amazonas. E então aí são 11 anos, né, de trabalho no jornalismo, que eu me envolvi muito, assim. Eu tenho muito carinho pela minha profissão, porque eu não só sou jornalista, como também eu sou um consumidor de jornalismo, né? Eu sempre estou ouvindo, lendo, eu gosto muito de consumir, e é bom porque eu me coloco no papel do leitor, do ouvinte, né, do telespectador. Isso é uma coisa importante e já serve como uma autocrítica, né, para o nosso trabalho. E foi assim que foi acontecendo, né? Observando outros trabalhos, né? A gente vai falar até um pouco aqui depois de alguns trabalhos que eu acompanhei, como por exemplo a Rádio Escafandro, esses mais populares. O podcast ele se popularizou aqui mais cedo lá em São Paulo, né, no eixo sudeste, e já tem trabalhos que vêm aí de alguns anos, que vem inspirando, né? Eu acho que vocês já ouviram Mamilos, que eu acho que elas colocam uns debates muito ricos, né, até emocionantes em alguns casos, eu acho sensacional, mas é aquela coisa mais entrevista, né, que eu gosto também, apesar de ainda não ter, mais ou menos ter usado no Afluente. Mas eu me fascinei muito pelo narrativo, né, onde eu posso usar sons, onde eu posso, né, fazer uma condução ali, uma produção que vai além do jornalismo por si só. A edição é muito boa, ele fala em rio, foi um barulhinho de rio, fala em avião, ele fala aquele tum-tum. É legal, né? É legal a gente se sentir ambientado, né? Eu criei um gosto, por isso que o máximo possível colocar, né? Hoje é fácil, relativamente fácil você fazer isso. Você pode ir lá e gravar, você pode encontrar na internet, né, muitos sons, né? Claro que isso envolve um traslado, isso envolve uma pesquisa, isso envolve tempo, né? E consequentemente vai envolver dinheiro em algum momento. Então, e foi assim, foi nascendo, eu fui criando as estruturas. Os primeiros 2 episódios eu pedi um help para uma editora, né? Aí estava ficando pesado, apesar de eu ter conseguido um preço bem legal. Então no 3º episódio eu olhei assim e falei, olha, vai ficar difícil você continuar pagando. Então vai comigo mesmo. Fiz um revival aí da edição. Eu uso o Sony Vegas, o programa de... Você pode falar isso? Pode, na verdade, a gente muito sabe. Tão independentes como você, a gente pode falar tudo. Ótimo. Pode falar... A gente só não coloca o adesivo da água aqui porque ela não paga nada, gente, né, gente? Então, se quiser, a gente está aceitando o patrocínio. Tinha familiaridade com um editor, né, específico, então, vamos lá, né? E fiz, a partir do 3º episódio, observei, ficou bom, né? Tá bom, tá viável, então vamos lá. E assim que vai, assim, né? Eu fiquei muito... Eu já fui muito perfeccionista nessa coisa de não tá bem, não vou fazer, não tá do jeito que eu quero, não vou fazer. E isso chegou a um ponto que começou a me incomodar muito. Eu já cheguei a entrar naquele estágio, não, isso precisa nascer. Virginiano, não. Eu tenho ascendente em Virgem. Tá vendo? E as pessoas dizem que ele prevalece mais do que o Ares. E depois dos 30, depois dos então... 30, Te prepara. Tem tudo isso. Depois eu sou dos meio 30, por fora, as pessoas que me ensinam. Eu sou taurina, ascendente em Ares, então eu sou quase uma ariana já. Eu sou pisciana com ascendente em Gêmeos. Dizem que é uma combinação meio... né? Já é geminiana. Meu ascendente é Virgem também. Mas meu signo de origem é Escorpião. As pessoas sempre falam, não, você no seu caso prevalece. Então foi assim, né? E eu não, precisa nascer. E eu fui me envolvendo em alguns projetos, como Lição de Casa, que eu encontrei pessoas incríveis por todo o Brasil, né? Conheci a Joana Soares, que é uma jornalista incrível, pernambucana, que trabalha ali por Pernambuco e Minas Gerais.
que ela fez um trabalho de reunir jornalistas independentes por todo o Brasil. Ela tem uma oficina, eu fiz essa oficina e fiz o trabalho de lição de casa que foi produto dessa oficina, e isso me inspirou muito, assim, né? Me deu é a carga que eu precisava para poder fazer o meu trabalho do meu jeito. Eu já tinha dado a ideia do Afluente, as pessoas que ouviram do grupo, né, ficaram encantadas, disse, nossa, que incrível e tudo mais. E até vem para uma questão curiosa. A audiência do Afluente, ela é 70% fora do Amazonas. 30% Amazonas, 70% fora. Como os leitores da Amazônia Real também. Eu queria até emendar com uma pergunta sobre isso, né? Eu tenho uma opinião, mas eu queria ouvir a sua. Qual é a importância de nós sermos amazonenses, ou pessoas que moramos, vivemos nossas carreiras aqui, em falar num olhar de dentro para fora sobre a Amazônia? Porque o que se tinha durante muitos anos, eu fiz até um trabalho de pós-graduação sobre o Jacques Cousteau, que inaugurou essa ainda na década de 80, mostrar esse olhar da Amazônia. Ele era um francês e claro, foi muito estereotipada e tem todo o valor do mundo, mas muito com a pegada da Amazônia exótica, né? Da Amazônia. E é isso que vende. É isso que é mais fácil você conseguir uma audiência quando você pega pelo lado do exotismo. Agora, nós também temos uma responsabilidade, e ninguém está condenando o exotismo, mas temos uma responsabilidade com as pessoas que aqui moram e com o conteúdo visto daqui. Como é que você faz esse balanço entre aproveitar todo esse público, que é 70% de fora, para dizer o que de fato é importante para o Amazônida dizer, mas ao mesmo tempo dar essa pitada do diferencial, do exótico, que é para atrair essa atenção? Como é que você equilibra isso? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque é difícil, não sei se encontrei essa resposta, mas na medida que eu fui percebendo essa audiência, eu fui começando a direcionar os assuntos, a entender, pera lá, temos um interesse aqui. Então, o primeiro foi sobre quilombolas, né? E tem muita gente que acha que não sabe que tem negro no Amazonas. Isso. E é incrível, porque esse episódio dos negros na Amazônia, eu com parceria com o Eduardo Leão, que colaborou com 2 episódios comigo, ele é o episódio que é mais ouvido além do momento. Né? Eu lanço o episódio, ele sempre é o mais ouvido, né? Que é lançado um dia ou uma semana. Mas as pessoas que vão lá ouvir, elas sempre voltam lá no primeiro. É o que chama mais atenção. E realmente é uma história bem... É uma questão bem curiosa, né? Porque a gente mostra ali a formação da população do Amazonas, né? Uma população... eu não estou lembrado agora, mas acho que foi 20% da população chegou a ser de negros africanos. E aí tem a questão dos indígenas, enfim. Então, olha, né, uma força muito grande. E hoje, né, 80%, né, da população é considerada parda aqui na nossa região. Mas tem essa questão toda. Nós temos negros, nós temos indígenas que estão nesse meio. Então, é a grande massa. Então, foi muito importante, assim, a gente... Né, foi o assunto que mais me chamou a atenção. E curioso que eu fiquei muito inseguro de falar sobre esse assunto, né? Eu sou um homem branco, o Alan também, né? Ele é não negro, e isso. E eu fiquei muito preocupado nesse assunto, até porque a gente destaca muito ao longo do episódio, a gente fala, nós somos pessoas brancas, né? Pessoas não negras, e nós queremos convidar vocês, nós ouvimos, né? Pessoas das lideranças, né? Do movimento negro aqui no Amazonas, e que foi muito enriquecedor, foi incrível, assim, foi para mim uma experiência sensacional. E eu quero fazer até um episódio 2, né? E esse foi um compromisso que eu firmei com o Juarez, que foi um dos que... O Juarez, inclusive, ele escreve artigos para a Amazônia Real. Ele é muito inteligente. Ele é incrível e ele me... Ficou mal de Covid, né? Graças a Deus. Sim, se recuperou. E foi, inclusive, ele me deu depoimento antes de ficar ruim de Covid. Depois a gente até mudou a gravação porque a gente ia desejar melhoras, mas ele já tinha se recuperado. Então acabou que não foi necessário, enfim... Mas essa questão dos negros na Amazônia, ela chama muita atenção, né? Que a formulação da população aqui. E esse olhar, assim... mas eu fui percebendo que esse olhar que chama a atenção de fora, ele também é interessante para cá. Sim. Né? Acaba que eu estou falando para o Brasil. Né? Eu não tô sendo excludente nas minhas abordagens. Eu estou falando de temas que talvez não sejam tão falados ou não sejam falados aqui na nossa região. Ou então sejam falados, mas não de uma forma mais reflexiva, né, mais profunda, apesar de que é até uma coisa desproporcional, né? O meu episódio mais longo teve 29 minutos,
Mas eu curtinhos, tento bem isso, pensadinhos, mas eu né? procuro ao máximo ouvir as pessoas que estão ali sensivelmente envolvidas, né? Eu sempre tive uma preocupação, e essa é uma coisa que eu sempre busquei para ter como diferencial no Afluente, é ouvir as pessoas que estão ali vivendo, ouvir o pescador, ouvir o indígena que está ali em área remota, ouvir o feirante, ouvir o assentado lá do INCRA, né? Então essas pessoas são o que fazem o Afluente, né? Aí também tem a passagem pelos especialistas, que nossa, que dificuldade. Quando acontece uma comemoração, eu tive o privilégio de falar com eles. É mais fácil ouvir as pessoas, do povo, vamos dizer assim, do que o especialista? E esse é o diferencial, talvez, para o público de fora. Porque você dá voz a um indígena que está no Vale do Javari, numa situação semi-isolada, isso é um grande atrativo, ao meu ver, sabe? Eu, pelo menos, penso dessa forma, né? Você poder dar voz a ele é uma coisa... E eu fiquei muito feliz quando eu consegui. Foi no 14º episódio, se eu não me engano. Né? Maioruna, é o Pepe Duno Maioruna, que foi muito legal comigo, mandou várias fotos, ele foi assim muito aberto, sabe? E essa é uma dificuldade também, o amazonense, ele não tem esse perfil, assim, ele é mais na dele, é mais fechado. Então é um trabalho que mais redobra, a Daniela pode falar com autoridade sobre isso, né? Pela experiência. Você conseguir realmente, porque é meio ressabiado, né? Ele é pior meio ainda para podcast e TV, né? Porque em jornal a gente pode dar uma esticadinha, conversar mais agora quando para em TV, por áudio, exemplo, vídeo, às vezes eu fazia, quando era um personagem monossilábico indispensável demais. para aquela matéria ficar de pé, como a gente chama, eu já cheguei a fazer 25 perguntas para tirar 10 segundos de uma resposta. Porque aquele personagem era relevante. Quanto tempo, em média, você leva na produção de cada episódio, Bruno? Eu queria fazer essa pergunta. E também de onde que veio o nome, Afluente? É engraçado que o Afluente... eu vou começar pela segunda pergunta. O Afluente foi um momento que eu sentei na minha mesa, eu preciso dar um nome para esse projeto. Foi bem assim mesmo, né? Não veio, o nome não nasceu antes, né? Eu precisava dar um nome. E aí eu me debrucei, fiz aquele brainstorm, pesquisei, pensei, aí cheguei no Afluente, assim, não foi uma coisa milagrosa que caiu do céu. E as pessoas se apaixonam por esse nome, eu fico muito... E foi um nome que deu muito certo, né? Eu acho que foram coisas que foram muito acertadas, assim, ainda bem que foram, né? Eu fiquei muito feliz com esse retorno. Tanto o nome, quanto a própria logozinha, né? Eu pedi para o meu amigo Felipe Lobo, né? Fizemos uma parceria, foi pago para isso, foi um investimento meu mesmo, para nascer a logo, identidade visual, né? E foi muito assim, né? Precisa nascer, foi pensando. Antes dele responder a segunda, eu lembrei que a gente entrevistou algumas semanas atrás a do Igó, né? Que é uma artista sensacional, indígena. E o quadro dela que está no MASP, a gente tinha uma noção completamente diferente do que era, né? E aí o Carlson estava dizendo justamente isso, até recomendo quem não assistiu esse episódio assistir. O Carlson, que é o agente dela, estava dizendo isso, que o fantástico, né, disso é que a arte, cada vez que você olha, cada um tem uma interpretação. A gente achou assim super fofo, era um nascimento de uma criança indígena. Sem saber a história, você acha, verdade, nossa, é uma que história bonito. muito dramática. Aí ela né? vem, mas é porque é um momento de luta, de dor, a mulher está sozinha. Nós ficamos até assim, meu Deus. sabe? Fui Ela olhar de acabou novo o falar, quadro. A gente ficou assim. E aí, isso acontece também com o Afluente, né? Quando as meninas trouxeram o teu nome pra gente entrevistar e do nome, eu falei, nossa, sensacional, ele deve ter pensado. Eu pensei, né? Podia inventar uma história aqui, né? Afluente, tô já te dando um mote pra você colocar lá. Afluente, aquilo que vem do principal, mas que vai de uma maneira bucólica, né? Afluência de ideias. Os afluentes do Rio Solimões, os afluentes do Rio Negro. Eu falei, nossa, sensacional. Quer dizer, ele pega a partir de uma ideia principal e ele detalha, né? É um afluente, aquele rio que vem. E aí ele me disse que não. Desculpa poder frustrar você. Imagina, mas é só dizer como é bacana. Isso é o poder da comunicação, todos nós somos comunicadores, né? A partir de uma escolha e tudo, o quanto a partir dali a cabeça dos outros é um afluente, né, de ideias. Mas eu não... Assim, vamos valorizar, né, dar a César o que é de César. Tudo que eu sou hoje é um fruto do meu trabalho, né, dos últimos 10 anos de jornalismo, né, então isso me ajudou a desenvolver, a pensar, a olhar para o Amazonas, a olhar para a Amazônia,
né, eu pensei também no público externo nesse momento, mas quando o Afluente começou, antes de responder a pergunta da Luana, eu não pensava tanto no público externo. Esse pensamento, essa start veio depois que eu percebi que, quando o público te achou. Sim, quando eu vi que estava sendo mais... Mas isso muito graças também a essa rede que eu tinha feito antes, né, do pessoal da Lição de Casa, da minha amiga Joana Soares, e isso construiu essa audiência de fora, isso foi fundamental. O jornalista é muito consumidor de podcast. Então aí eu tive acesso a essa rede e isso me ajudou. Mas em relação à produção, gente, é assim, incrível. Quando eu falo que é na raça, é muito na raça mesmo, né? Na minha casa, eu moro com a minha esposa e minha filha de 5 anos, né? E a minha filha não dispensa a minha atenção. Ela me cobra e isso é muito bom. Isso é muito bom, né? Ela me cobra a minha presença e isso, né, vai fazer com que lá na frente, poxa, nós vivemos intensamente esse momento. Mas isso me exigiu muitas madrugadas, me exigiu muitas entregas assim. A minha penúltima entrega, eu acho que o 14º episódio, se eu não estou enganado, foi assim. Eu entreguei 2 horas antes dele ir pro ar, né? O episódio vai ao ar todos os dias, pelo menos a partir do 6º episódio, eram todas as segundas-feiras, às 5 da manhã, né? Já pensando na pessoa ali que vai correr de manhã, a gente já pensa nesse público que gosta de ouvir podcast. E eu terminei de editar o episódio 3 horas da manhã, 2 horas antes de entregar. Então, assim, era quando dava mesmo, né? Eu firmei esse compromisso de tornar semanal. Eu poderia optar por fazer quinzenal, e talvez com mais, né, tempo. Mas era até uma discussão que eu tinha com a minha esposa, né? Ela sempre me ajuda a pensar sobre, não, vamos fazer assim, tu tem que te dar mais tempo, tudo mais. Não, mas eu penso que o episódio, ele é até meia hora no máximo, mas em média ali é 20 minutos, né? Então... eu penso que é um episódio curto para ser quinzenal. Eu precisava manter uma presença ali para fixar. E eu acho que isso deu certo, né? Talvez eu repense o formato, talvez eu até falo isso no episódio que eu anuncio o fim da temporada. Talvez venha de uma forma diferente, né? Vai ser um tempo eu pensar, né, para adaptar a minha realidade, né? Como a gente já discutiu aqui antes, infelizmente não tenho recursos, né? O Afluente não traz renda para mim, pelo menos não ainda. Mas quem sabe, né? Quando der a gente consegue fazer um trabalho mais profundo, né? Que a gente possa ouvir mais pessoas, apresentar mais histórias. Eu particularmente me fascino mais pelos episódios que contam a história de pessoas, né? Eu tenho essa paixão. E eu tô até fazendo um trabalho agora, né, em paralelo, que é de jornalismo, que é muito isso, né? Eu tô conhecendo coisas incríveis, projetos, pessoas incríveis, isso me fascina e me move, né? Mas quem sabe não guarda aí alguma bagagem pro ano que vem, né? Quando voltar com a segunda temporada. E é assim que acontece. É uma semana pra fazer. Aí vai ver. Talvez eu entregue no sábado já e tenha uma folguinha, um descanso no domingo, né, que sai nas segundas-feiras. Talvez eu entregue horas antes. Varia muito. É o tempo que dava, né? Eu fazia no tempo que dava. Aí tinha os 3 processos. Fazia o roteiro, que era o mais difícil, né? O roteiro... Eu preciso fazer, assim, eu sempre pensava, eu preciso entregar um produto minimamente bom, né? Não posso fazer não posso fazer porque tem que entregar, né? Se eu fazer porque tem que entregar, eu perco o propósito. Tem o seu nome, a sua assinatura, né? Sim, a proposta, né? Então, pensar o roteiro às vezes era muito difícil, porque a história era boa, mas como contar a história, aquela conversa ali do início era o desafio. Aí depois vinha a gravação, aí ia lá pro carro, né, que é pra ficar um áudio legal. E depois a edição também, que tomava tempo, mas já era uma coisa mais no automático. Não, já tá tudo aqui, já é só arrumar. Mas era cansativo também. Então, 3 processos bem difíceis. Eu acho lamentável que já tá acabando. Eu já te mandei o bilhetinho aí. Imagina se fosse 20 minutos do tamanho dele, fica agoniado. Falei muito, desculpa. Mas maravilhoso, perfeito. Você ainda vai falar um pouquinho da Rádio Guarda-Chuva na hora que você for dar a sua dica, né? Que eu tô te lembrando aqui de você falar. Eu vou logo começar pela minha dica, né? Você manda, você é a chefe hoje. Hoje eu sou a chefa, Quero chocolate. Então, assim, brigadeiros. Então, eu quero dar a dica de um projeto, né? De um projeto que é muito, que eu tenho muito carinho por ele, que é de uma amiga que eu gosto muito, a Tanara Lausch, né? Lá da UFAM, com a Fabiola Nakamura, o Cunhatã Digital. E elas lançaram agora, a ideia foi da Fabiola Nakamura. São 12 episódios, né, que vão ser lançados em breve no YouTube. Elas lançaram no Tribunal de Justiça, fizeram aquela festa de inauguração, né? E vão lançar em breve no YouTube. A gente vai, quando eu for dar, a gente já vai dar nas nossas redes sociais, eu vou dar o endereço. Vão ser 12 episódios de meninas, né, de 8 a 13 anos, fazendo
a vida de cientistas mulheres, né? Então foi feito, essa direção foi pelo um grupo que chama Companhia Trilhares de Teatro, que a minha filha, inclusive, já quando pequenininha estudou, eu confio em tudo que Trilhares faz. São maravilhosos. Então, com certeza, é um produto muito bom. Serão 12 episódios no YouTube e essa é a minha dica de hoje. A gente passa para o Bruno já? Você que manda, chefe. Ele tem que falar da Rádio Guarda-Chuva hoje. E dar uma dica aí, ou de podcast, ou de um livro. Bom, vamos lá, falar de podcast, né? Acho que a gente tem que reforçar a cultura, né, do podcast, fazer que as pessoas ouçam mais, né? Nós não temos concorrente, temos uma rede, então a gente tem que se fortalecer, se indicar. Eu sempre penso dessa forma. Rapidamente, no 6º episódio da Fluente, eu fui convidado para fazer parte da Rádio Guarda-Chuva, que basicamente eu abri uma reunião, me chamaram para uma reunião, uma pessoa que eu já admirava muito, né, a Gabriela Maier, que é do podcast Põe na Estante, e simplesmente abre a tela da reunião e tem ali as pessoas que eu mais admiro que fazem podcast. Eu fiquei assim, maravilhado. Acho que foi um combustível fundamental pro Afluente continuar firme e forte. Então eu faço parte da Rádio Guarda-Chuva, né? radioguardachuva.com, salvo engano o e-mail. E lá você vai encontrar o podcast Põe na Estante, que é um clube do livro sensacional. Eles estão agora fazendo um passeio pela América Latina, obras incríveis. Eu estou fascinado. Só preciso arranjar um tempinho para ler um pouco mais, que esse é o meu desafio. Temos lá o Finitude, que fala sobre saúde mental, fala sobre fins, né, como a gente lida com a morte. É incrível, de uma maturidade sensacional. Tem o Renan Suquevicius e a Juliana Dantas, que são pessoas assim, que foram da rádio, tem produções, são profissionais extremamente experientes. E tem a Rádio Escafandro, que são reportagens longas, mas detalhadas, e eu acho que é uma aula de jornalismo para qualquer pessoa, né, estudante de jornalismo que tem interesse. Muito bom, recomendo assim, para ouvir e para mergulhar, né? A proposta do Escafandro é essa, um mergulho. Então são os 3 principais. Fora o Vida de Jornalista também, né? Para quem é jornalista, o Rodrigo faz um trabalho incrível, né? Tem uma entrevista minha lá do Afluente, recente, inclusive episódio 93, se eu não me engano. Ouçam esses podcasts e fortaleçam. As Cunhãs, que vai também fazer um vídeo pra gente pro curso. Massa, também conheci lá, não conhecia. Sensacional. Rodrigo é incrível. E é isso. Perfeito. Laru, Dani? Eu vou na minha dica, eu falei sobre vacina e eu li um livro ano passado, eu já falei do irmão gêmeo dele, né, do Yuval Harari, né, esse livro dele é de 2015, ele é posterior ao Sapiens, que é o Homo Deus, uma breve história do amanhã. E por que eu trouxe esse livro? Além de eu, obviamente, sempre indicar e gostar muito. Ele mostra a evolução em vários aspectos da vida humana, incluindo na área de saúde, com um aspecto muito legal da vacina. De que maneira a ciência e a evolução, as pesquisas, em destaque as vacinas, contribuíram para a gente chegar a 8 bilhões de pessoas. Ele fala também da fome, da guerra, de vários aspectos que já foram tragédias de matar milhares de pessoas em séculos passados, e de que maneira, nos últimos 100 anos, isso evoluiu, daí o nome do livro, Homo Deus, para tornar um homem... ele faz uma correlação como se fosse realmente um Deus, e não me interpretem mal as pessoas religiosas, mas como se o homem tivesse a capacidade de sobreviver sobre determinados males que afetam a humanidade ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo da história da humanidade. E de que maneira isso pode impactar os próximos 100 anos para frente, 150 anos. Então existem estudos já que mostram que a partir do ano 2100, 2020, a expectativa é ter cada vez mais longevos, pessoas que vivam 100, 120 anos, porque há uma evolução muito grande de vacinas, de medicações, de identificações, de se identificar precocemente determinadas doenças e poder tratá-las, né? E qual será o rumo da humanidade a partir do momento que as pessoas vão viver mais? Porque tem lados bons, mas lados não tão bons, porque ela vai ter que ter toda uma outra estrutura para gerar alimentos, gerar recursos, já que as pessoas vão viver cada vez mais. Então é uma discussão extremamente inquietante, né? Eu recomendo, não é um livro que você vai acabar e dizer, estou me sentindo melhor, muito pelo contrário, mas essa inquietude, ela é importante, porque são discussões do nosso dia a dia, para os nossos filhos e netos, e a gente deve tê-las, pelo menos saber que elas estão aí no mundo sendo discutidas. A minha dica é na área do jornalismo. Eu vou indicar para vocês conhecerem, quem ainda não conhece, a Amazônia Real. A gente falou algumas vezes aqui sobre esse projeto, que é uma agência, né, local que produz conteúdo sobre a Amazônia, premiada.
reconhecida no mundo, né? E que uma das responsáveis pela agência, que é a Kátia Brasil, está agora concorrendo, é a única representante da região norte entre os finalistas do Prêmio Comunique-se, na categoria sustentabilidade. Então, além de dar dica, eu vou pedir para vocês votarem. A votação vai até o dia 10, inclusive eu vou postar minha dica logo amanhã, para dar tempo, né, de quem acompanha a gente ali nas redes sociais, ajudar, né, a dar mais esse reconhecimento para a Kátia. Então a minha dica é conheçam a Amazônia Real e votem na Kátia Brasil. Perfeito. Orgulho, Amazônia Real. Foi maravilhoso. Adoro. A gente vai conversar com a Kátia, né? A gente já está na nossa lista do nosso segunda temporada no ano que vem. Então, muito obrigada, Bruno. Toda a sorte do mundo. Agora vai ser muito legal contar com você no nosso curso. Vai ser muito legal que você, no ano que vem, comece a sua segunda temporada. Muito legal mesmo, de verdade. Muito obrigada, meninas. Então, obrigada, Eliette. Até a próxima. Bruno. Obrigada, Maru. Obrigada. Tchau. Tchau. Este foi o podcast As Amazonas. Fale com a gente. Produção asamazonas@gmail.com.